Olá, galera! Vou fazer com vocês agora a questão 78 da Unesp do ano de 2023. Funcionários de um mercado utilizam um dinamômetro funcionando como uma balança. Esse instrumento é constituído por uma mola ideal vertical e por um prato horizontal de massa 200 gramas, preso em repouso na extremidade inferior dessa mola por cabos de massas desprezíveis. Ao utilizar esse dinamômetro, um funcionário deixa um pacote de café cair verticalmente a partir do repouso no centro do prato de uma altura de 45 centímetros em relação a ele, conforme a figura. O pacote colide inelasticamente com o prato e o conjunto começa a oscilar na direção vertical, apresentando uma velocidade de 2 metros por segundo imediatamente após a colisão. Considerando que o conjunto constituído pelo prato e pelo pacote de café seja isolado de forças externas nessa colisão, que seja igual a 10 e desprezando a resistência do ar, a massa do pacote de café é D. Bom, pessoal, o que a gente vai ter que pensar aqui é o seguinte. Primeiro, é um exercício que envolve colisão, mas temos que tomar muito cuidado. Por quê? Para a gente conseguir avaliar uma colisão, a gente tem que avaliar a velocidade imediatamente antes e a velocidade imediatamente depois. Então, como eu vou avaliar a colisão entre o pacote e o prato, então eu preciso saber qual que é a velocidade do pacote, mas não pode ser em qualquer instante, tem que ser no instante imediatamente antes da colisão. Então a ideia é, inicialmente, a gente calcular qual que é a velocidade com que esse pacote chega aqui nesse ponto B, que é o ponto de colisão. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai avaliar esse movimento aqui como uma queda livre. Por que queda livre? Lembra que queda livre na física é uma situação em que a única força que atua é a força-peso. E quando isso acontece, a aceleração ela coincide com a aceleração da gravidade. Então teremos uma queda livre de A para B. Como ele parte do repouso, a velocidade aqui no ponto A, que vai ser a nossa velocidade inicial, é zero. E com isso, eu vou calcular a velocidade do pacote no momento imediatamente antes da colisão. Então, vamos anotar justamente isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa velocidade do pacote antes da colisão. Vamos colocar isso aqui. Então, teremos isso daqui para cá. Como que a gente faz queda livre? Sendo queda livre, eu sei que a aceleração ela corresponde à aceleração da gravidade, ela vai ser constante. O que quer dizer que a gente vai ter um movimento uniformemente variado. Então, faremos o movimento uniformemente variado de A para B. E aí a gente pode usar qualquer uma das relações de MV, ou seja, sorvetão, vovô ateu, Torricelli. Nesse caso, como a gente está interessado na velocidade final, a gente tem o deslocamento e a gente não tem e não quer o tempo, então a gente pode usar justamente Torricelli. Então eu posso falar que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2a vezes o deslocamento. Posso adotar aqui orientação positiva para baixo, o que quer dizer que todos os vetores que estiverem para baixo serão positivos e todos que estiverem para cima serão negativos. Velocidade final é o que eu quero. Velocidade inicial era de zero, o que quer dizer então que esse termo aqui ele vai zerar. Duas vezes a aceleração, que está no mesmo sentido da orientação, já que corresponde à aceleração da gravidade, vai estar para baixo. Então, vezes 10, vezes o deslocamento, que é de 45 centímetros, mas tem que estar em metros. Então, a gente divide por 100. Então, 0,45 metros. Quer dizer que a nossa velocidade ao quadrado ela vai ser de 10 vezes 0,45, que é 4,5, vezes 2, 9. Então, essa velocidade ela poderia ser de mais ou menos 3 metros por segundo. Nesse caso, como nossa orientação está para baixo, então a velocidade vai ser positiva de 3 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do pacote antes de atingir o prato. Então, é essa velocidade que a gente usa durante a colisão. Agora sim, agora que a gente tem a velocidade antes da colisão, então agora a gente pode analisar essa colisão, que é uma colisão inelástica. E qual que é a característica de uma colisão inelástica? Os corpos, depois da colisão, eles saem
juntos, o que quer dizer que os dois corpos vão ter a mesma velocidade. Então, o que está acontecendo, apesar de ser um pouco difícil de enxergar, é isso aqui, ó. Com a colisão, a gente vai ter esse pacote acelerando o prato que está junto com ele. Então, inicialmente, antes da colisão, o prato estava parado, e depois da colisão, o que acontece é isso aqui, ó. Então, teremos essa situação, ó. É algo difícil de enxergar, porque é realmente instantâneo, é muito rápido. Então, o que acontece é isso, ó. Antes da colisão, eu tinha um pacote com essa velocidade que a gente calculou aqui como 3, e o prato estava inicialmente parado. Depois da colisão, os dois saem juntos, então é uma colisão em que os dois vão ter a mesma velocidade. Então teremos aqui o pacote e o prato com a mesma velocidade, que eu vou chamar aqui de velocidade do conjunto depois da colisão. Então, vamos pegar isso aqui justamente para fazer a análise dessa colisão. Então, vamos trazer para cá. A gente vai ter nesse caso essa colisão inelástica. Então, ó, antes da colisão, a gente tinha essa situação ilustrada aqui em cima. Depois da colisão, a gente tem essa. Então, agora a gente sabe que, por ser uma colisão em que ele fala para a gente que não existem forças externas atuando sobre o pacote e sobre o prato, na verdade a gente sabe que essa resultante externa vai ser desprezível. Então, eu posso considerar que a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Lembrando que aqui eu estou adotando como sistema o pacote de café e o prato. Então, antes da colisão, quem que a gente tinha? Lembra que quando a gente faz a colisão, a quantidade de movimento ela é vetorial. Mas para não precisar ficar fazendo soma vetorial, a gente adota uma orientação. Então, vou adotar aqui orientação positiva para baixo. O que quer dizer que antes da colisão nós tínhamos quem em movimento? A gente tinha só o pacote de café. Então, a gente vai ter mais a massa de café vezes a velocidade do café antes da colisão, que a gente chamou aqui de VB antes. Isso daqui vai ser igual à quantidade de movimento depois. Só que, como é uma colisão inelástica, os dois corpos saem juntos. Então, posso considerar os dois como um conjunto só. Então, eu teria aqui a massa do café mais a massa do prato vezes a velocidade depois da colisão. Aqui a gente vai ter, então, massa do pacote de café. Ele deu aqui para a gente. Que é justamente o que a gente quer determinar. E a massa do prato horizontal ela é de 200 gramas. Então, a gente vai ter aqui massa do pacote de café. Galera, aqui, quando a gente fala da massa, a gente pode deixar em qualquer unidade, desde que seja a mesma unidade dos dois lados. Mas ficou na dúvida? Deixa a unidade no SI, que seria o quilograma, tá bom? Mas, a rigor, a gente pode deixar em qualquer unidade, porque a gente está fazendo uma comparação entre as mesmas grandezas dos dois lados, então essas unidades elas acabam sendo simplificadas. A velocidade antes da colisão a gente calculou como 3. Então, a massa do café, do pacote de café, é o que a gente quer, mais a massa do prato, que é de 200 gramas. Como eu falei, poderia deixar como 200? Poderia, mas ficou na dúvida? Deixe em quilograma. Vezes a velocidade depois da colisão. E ele fala para a gente que depois da colisão ele sai com uma velocidade de 2 metros por segundo. Como vai ser para baixo, também vai ser positivo. Então agora é resolver essa equação. A gente vai ter então que 3 vezes a massa do café é igual. A gente pode fazer uma distributiva aqui. Então teremos 2 vezes a massa do café mais 2 vezes 0,2, que é 0,4. Então, a massa do café, a gente pode fazer 3 vezes a massa do café menos 2 vezes a massa do café é de 0,4. Então, a massa do pacote de café vai ser de 0,4 quilogramas, ou, como ele deixa a resposta em gramas para a gente, 400 gramas. Lembra que para converter de quilograma para grama, a gente multiplica por 1000. Então, a gente tem aqui a alternativa E. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários.
Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.